Bom, pessoal, Vino 11 ou Viur 11, qual é o melhor fundo? São dois fundos imobiliários de tijolo, base 10, o Vino do segmento de lajes corporativas e o Viur do segmento de renda urbana, principalmente do segmento de educação. Então, ele aluga seus imóveis para algumas universidades. E nós vamos ver aqui nesse vídeo qual é o melhor deles. Ambos os fundos vêm enfrentando uma desvalorização nos últimos 12 meses de aproximadamente 20 a 30%. O Vino vem amargando aí uma desvalorização de 27,18%, sendo que no mês de julho ele caiu mais 2,87% até a data de hoje, e o Viur ele vem se desvalorizando em 20,42% nos últimos 12 meses. Porém, ele teve uma recuperação nesse mês de julho. Ele subiu 5,54%. Então, nós sabemos que o melhor momento para comprar cotas de fundos imobiliários é quando elas estão descontadas, porque assim a gente consegue um retorno maior a longo prazo. Porém, a gente precisa ficar ligado para ver se não tem nenhuma armadilha por trás desses descontos. E é isso que nós vamos fazer hoje através dessa comparação do Vino e do Viur. Bom, pessoal, vamos começar então comparando o preço desses dois fundos imobiliários. Eles estão em um patamar de preço bem parecido, o Vino custando R$ 6,78, enquanto o Viur está custando R$ 6,86. Então, é praticamente o mesmo valor, né? 8 centavos aí de diferença. O P sobre VP, que nos diz se o fundo está caro ou se está barato frente ao seu valor patrimonial. O do Vino está a 0,63, significa que ele está com 37% de desconto, é um belo de um desconto, né? E o Viur também, com um desconto de 23%, porque o seu P sobre VP está de 0,77. Bom, o patrimônio líquido, o do Vino, é 895 milhões de reais e o patrimônio líquido do Viur é 238 milhões de reais. Então, nesse caso aqui, a gente percebe que o Vino tem um patrimônio bem maior, né? Ele é um fundo maior quando comparamos com o Viur e ele também está mais barato. Porém, o dividendo pago pelo Vino nos últimos 12 meses é um pouco menor. O Viur tem entregado resultados maiores. O dividend yield nos últimos 12 meses do Vino é 10,52% e o do Viur é 12,23%. Então veja que mesmo o Vino estando mais descontado, ele paga menos, né? Lembrando que quanto mais descontado, maior é o retorno. Então, nesse caso aqui, ponto positivo para o Viur, consegue entregar rendimentos maiores nesse momento. O último rendimento pago pelo Vino foi 6 centavos e o do Viur foi 6,7 centavos. Então, quase 7 centavos, né? Em porcentagem, o Vino entregou 0,77% no mês e o Viur 1,03%. Então, ponto para o Viur, né? Consegue entregar rendimentos maiores. Em questão de número de cotistas, o Vino está com 153 mil e o Viur com 51 mil. Tá? Então, um resumo aqui desses indicadores. Claro que nós vamos seguir com a nossa análise, mas nesse primeiro momento nós vemos que o Vino ele está mais descontado, tem um patrimônio líquido maior, um maior número de cotistas, porém, o Vino está entregando resultados maiores, entrega dividendos maiores do que o Vino, beleza? Bom, pessoal, vamos agora analisar o portfólio dos dois fundos. O Vino, ele possui 10 imóveis, 8 deles estão em São Paulo, 2 estão no Rio de Janeiro, e ele possui uma concentração muito grande em apenas um inquilino. Então veja aqui embaixo, esses são os inquilinos do fundo. A Globo, Rede Globo de televisão, representa quase 40% do portfólio do Vino. Então é uma concentração muito alta em apenas um inquilino. Isso não é recomendado. Caso esse inquilino deseje sair do fundo, o fundo ficaria com uma vacância muito alta. E aí, dependendo do tipo de imóvel, né, por exemplo, esse aqui é um imóvel bem específico. A gestão teria que fazer um bom trabalho para conseguir alugar novamente esse imóvel para que o fundo não fique muito tempo sem gerar receita, né? Dessa forma, os dividendos iriam cair bastante. Então, aqui um ponto de alerta no Vino, né? A concentração em apenas um inquilino. Outro ponto de alerta aqui é que 7% do portfólio desse fundo está alugado para a WeWork. É uma empresa que vem enfrentando problemas financeiros, está passando por problemas de recuperação judicial e no mês de junho não pagou os aluguéis para o fundo, beleza? Deu calote. Então, muito cuidado também com essa questão aqui. Segundo matérias que vi aí na internet, pode ser até 5% da receita do fundo imobiliário que estaria comprometido, certo? Bom, falando agora do preço dos aluguéis que o Vino cobra dos seus inquilinos.
ele está bem abaixo da média de mercado. Veja que a média de mercado é R$ 119,00 por metro quadrado. O Vino ele cobra R$ 87,9 o metro quadrado. Então, é um valor bem abaixo dos seus pares. Porém, a taxa de ocupação dele é bem maior, é 97%, enquanto os outros fundos estão alugando apenas 78%. Então, assim, ele cobra valores mais baixos, porém consegue alugar quase praticamente a totalidade dos seus ativos. Então, a gente tem que botar na balança, né? Será que vale a pena? Bom, eu cobro menos, porém consigo alugar mais. E a inadimplência do fundo até maio está em 0%, porém, como eu comentei, a WeWork deixou de pagar os aluguéis de junho, não foi apenas para o Vino, também foram para vários outros fundos imobiliários, que esses aluguéis não foram pagos. Provavelmente no próximo relatório já vem aqui algo em torno de 5% de inadimplência no Vino. Bom, esses aqui são os imóveis, o maior deles é esse aqui da Rede Globo, esse último aqui, com uma área de 39 mil metros quadrados, porém o ativo que é considerado como o melhor do portfólio é esse BM336, aqui localizado no Rio de Janeiro. O que aconteceu com esse imóvel? O fundo ele tem algumas dívidas que ele precisa pagar no curto prazo e ele precisou vender 49% para pagar as suas dívidas. Então, foi um ponto negativo aí, né? O fundo tem dívidas no curto prazo que são bem altas e, diante da necessidade, o fundo precisou fazer a venda de parte do seu melhor ativo. Bom, então, mais um ponto negativo aí, né? Um ponto de alerta para os cotistas do Vino. Bom, agora falando dos imóveis do Viur 11, pessoal. Ele possui aí 7 imóveis, estão espalhados por São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Maranhão, e ele também possui o mesmo problema da concentração. Então veja que a Ânima representa 49% do portfólio desse fundo. Então é o mesmo problema, o mesmo risco lá do Vino 11. Caso a Ânima saia do fundo, é 49% dos imóveis que vão ficar vagos. Então fica também um alerta aqui nesse ponto. Agora, olhando aqui para o aluguel médio, é um valor de R$ 26,00 por metro quadrado, então é um valor bem abaixo do Vino, porém são imóveis de classificação diferentes, né? O Vino é do segmento de lajes corporativas, são imóveis de um padrão mais alto, e o Viur são imóveis de renda urbana, né? Principalmente aí algumas universidades, então é um padrão mais baixo, né? O aluguel realmente ele é um pouquinho mais baixo. E a taxa de ocupação média é igual ao do Vino, 97%, e a inadimplência líquida está em 0%. Bom, esses aqui são os imóveis, então o primeiro aqui e o segundo são os imóveis da Ânima, que representa aí a maior parte do portfólio, né? Veja que a área construída aqui desse primeiro ativo é de 47.200 metros quadrados, enquanto os outros aqui do portfólio apresentam 15 mil metros quadrados, 12 mil, esse aqui 1.000, 7.500, esse aqui apenas 625 metros quadrados. Então, assim, realmente o maior imóvel que ele tem é esse aqui da Ânima, né? Que na verdade é a Uniriter, faculdade aqui do Rio Grande do Sul. Fica o alerta aí dessa concentração, tanto no Vino quanto no Viur 11. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre o problema que de fato está causando a queda do Vino e do Viur, que é a alavancagem. Começando aqui pelo Vino 11. Ele possui uma obrigação a pagar de 490 milhões de reais, sendo que 74% desse valor é referente ao CRI, ao Certificado de Recebível Imobiliário, da sede da Rede Globo em São Paulo. Então o fundo possui imóveis no valor de 1.251 milhões de reais, ele possui em caixa 51 milhões, possui obrigações a pagar de 490 milhões e possui aqui valores a receber, provavelmente referente àquela venda do ativo que eu comentei com vocês, valor de 83 milhões de reais. E aí o patrimônio líquido fica em 895 milhões e 900 mil, beleza? Bom, agora o ponto importante aqui do Vino 11 também sobre a alavancagem. Essa barra azul aqui é o cronograma de pagamento das suas obrigações. Então, em 2024, ele precisa pagar 38 milhões de reais, depois em 2025, 36 milhões e assim por diante. Tá? Só que veja que ele tem em caixa aqui, pessoal, 51 milhões de reais e também possui a receber mais 83 milhões. Então ele vai conseguir cumprir com essas obrigações até 2028. Isso porque ele vendeu parte daquele imóvel, o BM336. Tá? Então até 2028 ele vai conseguir cumprir a princípio aí com as suas obrigações. Depois disso, talvez ele tenha que vender mais imóveis para continuar cumprindo com as suas obrigações. Então, claro que fica esse alerta aí para o investidor, né? Então você investe no fundo e daqui a pouco ele tem que vender os seus imóveis. Então
fica esse alerta aí da alavancagem e também vamos falar da alavancagem do VIUR, que também enfrenta o mesmo problema. Veja que as obrigações a pagar do VIUR é no valor de 112 milhões de reais, praticamente toda aqui desse CRI da Ânima, né, 96%. Então o fundo ele possui 350 milhões de reais em imóveis, 7,1 milhões em caixa, a sua obrigação a pagar, a sua dívida é de 112 milhões, tem também mais aqui um valor a pagar de 6,3 milhões. Então, o seu patrimônio líquido fica de 238 milhões e 800 mil. Agora, o cronograma da sua dívida. Também aqui é um ponto bem importante do VIUR. Em 2024, ele precisa pagar 6,4 milhões de reais, porém ele tem em caixa apenas 7,1. Tá? Então, em 2024, ele vai conseguir cumprir com essa obrigação, porém, em 2025, aqui em diante, ele já vai ter dificuldade para pagar a sua dívida. Então, possivelmente, também ele vai ter que vender alguns dos seus imóveis. E se ele deixar para fazer isso muito em cima do prazo, ele vai ter que vender talvez o seu melhor ativo, ou uma parte do seu melhor ativo, por um valor mais baixo do que ele conseguiria vender em situações normais, beleza? Então fica esse alerta para vocês, pessoal, questão da alavancagem, por todos esses motivos que eu comentei com vocês, né? Então, talvez o fundo tenha que vender alguns imóveis do portfólio para pagar as dívidas, talvez o fundo tenha que fazer uma emissão, possivelmente abaixo do seu valor patrimonial, e aí isso é muito mal visto pelos investidores, pelo mercado, né? Pode prejudicar quem já é cotista do fundo. E também por esse outro motivo aqui. Veja que o resultado gerado com os aluguéis aqui desse fundo foi de 9 centavos. Porém, as despesas financeiras mais as taxas aqui do fundo fizeram com que o resultado final fosse de apenas 6 centavos por cota. Então veja que esse aqui é o efeito da alavancagem, né? Reduz o valor e a distribuição mensal ali do fundo. Beleza, pessoal? Então, bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado aí vocês a compreender melhor a situação tanto do Vino quanto do VIUR. E o recado que fica é cuidado com a alavancagem. Lembrando, pessoal, que esse vídeo aqui não é nenhuma recomendação de compra ou venda de nenhum ativo. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, comente se você tem o Vino ou o VIUR e também deixa o like aqui nesse vídeo que ajuda bastante a divulgação do canal, beleza? Então, um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.